Oi, pessoal, sejam todos bem-vindos ao estudo de hoje. Então, hoje é Gênesis 19, tá? Então, recapitulando, né, nós vimos que Deus havia falado com Abrão, né, depois de passado 13 anos, né, Ismael já tinha 13 anos de idade. Deus veio falar com Abraão novamente, né? Deus veio falar: olha, quanto a mim, continuo contigo, mas você tem que ser reto para andar comigo, né? Você tem que ser perfeito para andar comigo e você tem que entender que eu sou o Deus Todo-Poderoso, né? Então ele deu uma chamada em Abraão, mas falou: ó, eu continuo com minha intenção contigo, você continua comigo? Aí, passado isso, a gente viu que Deus falou que era para ele circuncidar todo o povo e se circuncidar, né? E foi feito. Passado algum tempo depois da circuncisão, a gente viu que Deus teve ali pelo local ali de Hebron, né? Ao redor de Manre. E Abraão localizou, viu 3 homens ali na sua direção e foi falar com os 3 homens, né? A gente viu que a princípio Abraão não reconheceu que era Deus ali, 2 anjos, então Abraão sentiu no seu coração. E o povo hebreu, ele é um povo muito hospitaleiro, a gente vai ver isso agora com Ló também, porque Ló não vai reconhecer de imediato que são anjos, mas ele vai querer hospedar em sua casa porque era algo que era instintivo do hebreu, né? Era algo instintivo do judeu. Como eles eram um povo muito peregrino, eles não pararam, eles sempre levantavam tenda e andavam, levantavam tenda e andavam, então eles tinham muita compaixão ao viajante, porque eles entendiam a situação do viajante. Então eles sempre ofereciam hospedagem, né? Então a gente viu que Abraão ofereceu hospedagem e depois Deus falou para Abraão, né, que desceu a terra, porque o clamor de Sodoma e Gomorra havia subido aos céus, e Deus desceu para ver realmente o que estava acontecendo ali. A gente viu que isso não questiona, né, o poder de Deus, né, a onipresença de Deus. Deus está vendo tudo, né? Ele não precisaria descer. Porém, para Deus fazer justiça, Deus mostra que Ele é um Deus justo. Ele não vai fazer justiça sem chegar de perto e ver realmente o que está acontecendo. Então, Deus demonstra para Abraão que Ele é um Deus justo. Então, Ele averigua de perto, né? Ele não vai julgar, fazer um julgamento à distância, sem entrar naquilo e verificar de perto o que está acontecendo. Então, Deus é muito minucioso, né? Deus é muito detalhista, né? Muito atento. Então ele se aproxima para ter certeza que aquilo está acontecendo, para que o julgamento dele não seja injusto, né? Então a gente viu que no final do capítulo anterior, Abraão, sabendo que Ló morava lá em Sodoma, Abraão começa uma intercessão para o sobrinho dele, né? Porém, ele não usa a subjetividade na sua oração. Ele fala: ai, Senhor, o meu sobrinho está lá. Não, ele não usa a subjetividade na oração. Então, ele faz uma oração de uma forma bem objetiva. E ele não usa nada humano para falar, para tentar mexer com Deus. Porém, ele usa a própria palavra de Deus para mexer com Deus. Ele usa o que o próprio Deus diz para mexer com ele, né? E realmente, a gente sabe que Deus é fiel. Ele não é fiel ao que a gente quer, ao nosso desejo. Deus é fiel à palavra dele. Então, se ele promete algo, se algo sai de Deus, se alguma palavra sai de Deus, ele é fiel ao que ele prometeu, né? Então, Abraão, sabendo disso, Abraão fala: Senhor, o Senhor não é um Deus justo? Como que o Senhor vai ser um Deus justo se o Senhor matar o justo com o ímpio, né? Então, a gente viu que Abraão, ele não começou a falar sobre o povo merecer ou não. Porém, ele começou a questionar a justiça de Deus, né? Ele começou a falar: mas o Senhor, na tua palavra, o Senhor mesmo diz que o Senhor é um Deus justo. Como que o Senhor vai acabar com o justo junto com o injusto, né? Não vai poupar o justo? Então, Abraão, a gente viu, começou uma intercessão ali. Então, Abraão, considerando, né, os 5 reinos, porque Deus, quando ele desce para destruir, ele não desce para destruir somente Sodoma e Gomorra. Deus, a gente vai ver agora no estudo que Deus vai destruir os 5 reinos. Sabe aqueles 5 reinos daquele episódio que nós vimos, que Ló foi levado cativo e Abraão foi atrás para recuperar o sobrinho dele com 318 homens?
foram 9 reinos brigando, né? Eram 4 reis contra 5 reis. Esses 5 reinos aqui, Deus vai destruir. Então eram 5 reinos perversos, era Sodoma, Gomorra e mais os 3 que estavam naquela briga. Então, a gente vê que era um número muito grande, era uma população muito grande, né? Então, a gente viu que Abraão começa a interceder. Não era um povo justo, que Abraão começa a diminuir a intercessão dele, né? Ele fala, não, acho que talvez não tenha 50. Então, ele diminui tanto que ele chega em 10. Então, se houvesse 10, Deus não destruiria os 5 reinos, se Deus encontrasse 10 homens, porque a intercessão de Abraão foi até 10. E creio eu, como nós vimos, que se Abraão continuasse a sua intercessão e chegasse em 1, Deus ia concordar, porque quem corta a intercessão não é Deus. Deus não fala, tô indo embora. Abraão que fala, Senhor, agora é a última vez que eu vou te pedir. Então, Abraão é que corta a intercessão e só intercede até 10. Então, a gente vai ver agora o que vai acontecer, porque no capítulo anterior a gente viu que Deus teve com Abraão, Abraão intercedeu até 10 pessoas, se tivessem até 10 justos, Deus pouparia, não acabaria com, não exterminaria a cidade, né? Aí agora a gente vai ver, porque quando Deus se foi, né, terminou de falar com Abraão e foi aos céus, os 2 anjos foram em sentido a Sodoma, né? Para ver de perto o que estava acontecendo ali também, né? Então agora a gente vai ver o que vai acontecer nessa parte. Com relação à justiça de Deus, a gente vê que Deus deu oportunidade para esses 5 reinos mudarem. Quando esses 5 reinos foram atacados por Kedorlaomer e os outros 3 reis, Abraão salvou esse povo. Então Abraão deve ter pregado sobre Deus, tanto que Melquisedeque veio ter com Abraão. Então era o tempo deles terem se convertido ali. Deus deu oportunidade para esse povo, porém esse povo ele não queria mudar, era um povo que não queria mudanças, né? A gente vai ver agora também que na Bíblia vai falar nesse momento, Ló vai encontrar esses anjos, né? E a gente vai ver que Ló já é casado. Ele é casado e tem 2 filhas. Porém, considerando o tempo da Bíblia, a gente presume que Ló se casou depois que se separou de Abraão. Ele não era casado antes. Por quê? Porque as 2 filhas dele estavam em idade de casamento. E nessa época as mulheres se casavam muito novas para não correr o risco, né, de perderem a virgindade, de serem desonradas, acontecer alguma coisa. Então elas casavam muito jovens, era muito cedo, era 14. Elas menstruaram, normalmente já casavam, então era muito cedo, casavam-se novas. E a gente vê que as filhas dele estavam em idade de casamento, então as filhas dele deviam ter por volta dessa idade, uns 15 anos, deviam ser adolescentes ali nessa idade. E a gente vê que quando Abraão se separou de Ló, houve a separação, foi quando Abraão logo saiu do Egito, voltou para Canaã e eles se separaram. Quando eles se separaram, a gente não ouve mais falar de Ló, mas a gente ouve que passaram 10 anos para Abraão, então passaram 10 anos para Ló, os 2 separados. Então ali já tem a noção de um espaço de tempo de 10 anos que Abraão e Sara começam a querer um filho logo e tem a ideia de Agar, né? Então passou 10 anos desse percurso. Depois disso, a gente viu que depois de passados mais 13 anos, Deus vem falar de novo com Abraão, né? Que ele fala sobre a circuncisão. Então a gente vê aí, pelo menos considerando o tempo da gestação também, considera pelo menos uns 24 anos, que tenha passado uns 24 anos desde o tempo da separação dos 2, né? Passou 10 anos, que foi o tempo em que Abraão e Sara resolveram tentar com o Agar, e passaram mais 13 anos, que foi o tempo que Deus voltou e falou com Abraão. Então passou 24 anos. Então, por considerar 24 anos, e naquela época a mulher quando casava já logo engravidava, né? Porque uma mulher que estivesse casada e não dava filhos era desonrada naquela época. Então, quanto mais filhos você tinha, melhor era. Então, tanto que a gente vai ver mais pra frente na Bíblia,
que Jacó se casa com Lia e com Raquel e as duas começam a competir com relação a filhos, né? Começam até a dar as servas para ter mais filho, porque naquela época quem tinha mais filhos era mais bem vista. Então elas falam, já teve 10 filhos por mim, tem mais 10 pela minha serva. Então naquela época ter muitos filhos era bem visto, né? Então a gente considera que ele deva ter se casado depois dessa separação. E provavelmente, como ele se separou de Abraão e foi montando a tenda dele. Então, recapitulando onde eu estava falando aqui, a gente presume pelo tempo, né, que ele deve ter se casado depois dessa separação que teve com o tio dele, né? E conforme ele foi montando a tenda, indo em sentido a Sodoma, ele deve ter casado com uma mulher ali da região. Isso justificaria também, né, o ato que ela vai ter, né? O apego dela, né? À cidade e tudo. Então a gente acredita que realmente a esposa dele fosse uma mulher ali da região, que ele acabou se casando com alguém da região. E outra justificativa também é que quando Ló é preso, né? Naquela guerra dos 9 reis, na Bíblia fala que foi preso, né, na linguagem do hebraico, foi preso Ló e os seus bens, né? Não fala Ló e sua família, Ló e sua mulher e os seus bens. Não, fala só de Ló e os bens. Então não menciona sobre a família de Ló, né? E nessa época se falaria Ló e sua mulher, Ló e seu. Então não fala. Então a gente, pelo tempo, considerando o espaço de tempo, a gente considera realmente que ele deva ter se casado depois dessa separação com o tio dele, né? Aí agora a gente vai começar a leitura do capítulo 19. Sodoma, né? Capítulo 19. Agora a gente vai saber o que acontece nessa cidade. Já estava anoitecendo, né? A gente viu no capítulo anterior que os 2 anjos foram em sentido a Sodoma. Aí agora a gente vai ver sobre os 2 anjos em Sodoma. Já estava anoitecendo e os 2 anjos chegaram até a cidade de Sodoma, né? Lá, Ló estava sentado perto do portão de entrada da cidade, né? Só quem sentava perto do portão de entrada da cidade eram homens importantes da cidade. Não era qualquer pessoa que sentava no portão da cidade, né? Só as pessoas de alto nível da cidade ficavam sentadas ali na porta, juízes, só gente assim, porque muitas vezes chegava até a porta da cidade julgamentos, né? Então, normalmente juízes ficavam sentados à porta da cidade para alguém com algum julgamento chegar até a porta da cidade, ou então pessoas muito importantes ficavam na porta da cidade também. Ali era um local que não era um local para qualquer pessoa ficar sentado, né? Então Ló já devia ter uma certa posição nessa cidade, já devia estar mantido nessa cidade, né? Então a gente vê que ele estava sentado perto do portão da entrada da cidade. Quando ele levantou os olhos, quando ele levantou os olhos, ele viu, né, os homens, né? Ele ainda não sabia que eram anjos, ele viu que eram homens. Aí, pela hospitalidade hebreia, né, ele logo quis também oferecer o asilo para aqueles homens, porque reconheceu que eram viajantes, né? Então ele olhou, viu aqueles homens e foi receber. Ele foi ser um bom anfitrião, né? Ele foi receber os viajantes na cidade. Aí, quando ele foi receber, ele se encurvou, né, para os viajantes, assim como Abraão fez quando encontrou os 3 lá no Carvalhais de Manre. O Ló agora também faz, ele se curva, era um gesto que tinha em respeito ao viajante, porque eles respeitavam muito o viajante, porque eles eram viajantes também, então eles respeitavam muito aquele que viajava também. Eles sabiam que não era fácil uma pessoa viajar, né? Era sofrido nessa época. Você viajava com sandália, né? Você tinha feridas no pé, por isso que era um costume lavar o pé, né? Quando se chegava de uma viagem, porque você não tinha tênis, nada disso. Então, eles viajavam com sandálias. Então, eles chegavam com o pé ferido, pé bem sujo. Então, ele se encurvou, né, para os 2 homens, né, e falou para eles: Senhores, eu estou aqui para servi-los, né? Por favor, aceitem o meu convite e venham se hospedar na minha casa. Então aqui a gente vê que era um hábito deles, né, dos hebreus. Então ele viu os viajantes e como eles eram viajantes, já estava anoitecendo, né?
Ló sabia que eles não tinham onde passar a noite. Ele sabia que aqueles homens não eram daquela cidade, porque aquela cidade, os homens daquela cidade eram homens perversos, então eles se vestiam diferente, eles falavam diferente, eles agiam diferente. Então ele reconheceu que aqueles homens não eram dali. Na hora que Ló olhou, ele viu que aqueles homens não eram dali. E Ló foi então, ofereceu a casa dele para que eles ficassem seguros na casa dele, né? Aí o Ló fala ainda para os homens: aí vocês podem lavar os pés, né, na casa dele e passem a noite lá na minha casa, né, porque a noite não era muito seguro. Aí depois vocês se levantem bem cedo e vocês continuam a viagem de vocês, né? Então Ló não tinha consciência do que aqueles homens estavam fazendo ali. Ló não sabia que aqueles homens eram anjos e não sabia que aqueles homens estavam ali para destruir aquela cidade. Então Ló fez mesmo por hospitalidade, né? Então os homens, né, que são anjos, mas que Ló ainda não sabia, disseram para Ló: não, a gente vai passar a noite na praça mesmo. Era muito normal nessa época os viajantes dormirem na praça da cidade, né? Os portões da cidade fechavam e os viajantes dormiam na praça ali. E ali na praça, com os portões fechados, eles ficavam seguros de leões, de ataque de animais, então eles não eram mortos, eles ficavam seguros dentro da cidade, né? Mas só que Ló, ouvindo isso, Ló insistiu muito para eles irem para casa dele. Ló não queria que eles dormissem ali na praça. Por quê? Porque Ló sabia como era o povo ali e sabia que o povo ia fazer mal para eles se eles dormissem na praça. Então, como Ló já conhecia aquele local, que era um local que era de perversão, Ló sabia que aqueles homens dormindo ali na praça não iria dar boa coisa, né? Que eles sofreriam ali na praça. Então, eles aceitaram, né? Depois de muito insistir, né? Depois de Ló muito insistir, os homens aceitaram e foram para casa de Ló, né? Nisso, Ló preparou um bom jantar, né? Assim como Abraão, quando recebeu o Senhor e mais esses dois anjos, Abraão preparou um jantar com fartura, um almoço com fartura, porque foi cedo. Agora, Ló também prepara um banquete para esses homens, né? Então, era um costume deles servirem realmente o melhor para o viajante, né? Então Ló manda preparar um bom jantar, né? Assar pães sem fermento, porque não havia tempo de preparar pão com fermento, então ele prepara pães sem fermento e prepara ali para aqueles homens, né? Então os anjos jantaram, né? A gente vê aqui mais uma vez, né? Que normalmente na Bíblia fala, né? Que anjos não jantam, não dormem, não se cansam. Porém, aqui eles estavam com corpo físico, né, corpo humano, assim como eles comeram lá em Abraão e descansaram, aqui mais uma vez eles comem também, né? Mas antes que eles fossem dormir, eles tinham acabado o jantar e eles, depois do jantar, eles iam se deitar ainda. Os homens iam dormir na casa de Ló, realmente. Aí, antes que eles fossem dormir, todos os homens de Sodoma. Aqui a gente vê como a cidade era tão perversa. Não tinha um homem que se safasse, né? Não tinha um homem que não tivesse ali da cidade. Todos os homens da cidade de Sodoma se reuniram, do mais novo até o mais velho. Então, todos, não tinha nenhum habitante de Sodoma, homem, que não estivesse ali. Então, eles começaram a se reunir e cercaram toda a casa de Ló. Todos os homens, né? Todos os homens da cidade se reuniram e foram todos lá, do mais novo até o mais velho, a cidade inteira em peso, todos os homens de quarteirão a quarteirão. Não teve um homem que não tivesse ali, né? Aí esses homens reunidos ao redor da casa de Ló, eles falam: onde estão os homens que entraram na sua casa essa noite, né? Então eles se reúnem todos ao redor da casa de Ló para pedir os homens que haviam chegado, os visitantes na casa de Ló, né? E eles falam: traga esses homens aqui para fora, né? Porque eles queriam ter relações sexuais com esses homens. Então, todos os homens se reuniram para abusar dos dois homens que estavam ali. Então, Ló, quando insistiu muito para aqueles dois homens entrarem na casa dele, Ló sabia que se eles dormissem na praça, eles sofreriam um estupro coletivo ali, né? Então Ló quis poupar esses homens, levando eles para a casa deles, né? Dele. Aí no versículo 6, a gente vê que Ló
ele saiu para falar com esses homens. Ele abriu a porta, né? Saiu de casa e fechou a porta atrás dele para tentar conversar com esses vizinhos dele, né? Que moravam em Sodoma. Aí Ló, então, quando fecha a porta e sai, ele fala: por favor, meus irmãos, né? Tentando apaziguar, ele fala: eu também moro aqui, gente. Vocês são meus irmãos. A gente mora tudo no mesmo lugar. Aí ele fala: por favor, meus irmãos, não cometam esse crime, né? Não façam isso. Isso não é algo bom, não é algo certo. Não façam isso com os meus convidados, né? Aí Ló vai e fala, no desespero, Ló estava tão desesperado que aquelas pessoas estavam a ponto de invadir a casa de Ló, abusar daqueles homens. Então Ló estava tão desesperado que Ló chega, a gente vê, a falar das filhas dele, né? Para ver se acalmava aquele povo. Aí Ló fala: olha, eu tenho 2 filhas que elas ainda são virgens. Eu vou trazer elas aqui para fora para vocês e vocês façam o que vocês quiserem com elas, né? Porém, assim, alguns estudiosos entendem que Ló falou isso, né, porque ele tinha um dever de guardar as filhas dele, né? Mas alguns estudiosos, porque até então não se sabia que esses viajantes eram anjos, Ló não sabia disso ainda. Então, alguns estudiosos entendem que Ló ofereceu a filha dele porque Ló sabia que naquela cidade os homens não gostavam de mulheres. Então ele já ofereceu porque ele sabia que os homens não iam aceitar, né? Tanto que a gente vai ver mais pra frente, ao que dá a entender na Bíblia, os genros de Ló não eram de Sodoma, porque pelo jeito não havia em Sodoma um homem que gostasse de mulher, né? Então dá a entender isso, a gente vai ver mais pra frente. Então, alguns estudiosos entendem que Ló ofereceu a esposa, as filhas dele nessa esperança deles não aceitarem, né? Tanto é que eles respondem realmente que não querem a mulher. Eles querem pegar até Ló, depois eles falam. Então o negócio deles é com homem, não é com mulher. Então a gente vê, continuando o final do versículo 8, aí ele fala: façam o que quiserem com elas, né? Com as 2 filhas dele virgens. Aí ele fala: porém, não façam nada com esses homens, pois eles são meus hóspedes, né? E ele tem o dever de proteger os hóspedes dele. Mas os homens que estavam reunidos ao redor da casa, eles começaram a gritar com Ló com raiva. Aí eles mandavam Ló sair da frente. Eles estavam sedentos de vontade de ir lá e fazer uma perversidade com aqueles homens. Então eles começam a mandar Ló sair da frente, né? Então eles começaram a falar entre eles, assim: ah, quem é esse homem? Ele é peregrino, ele veio aqui de passeio, nem é daqui, nem morador daqui ele nem sabe de nada daqui, agora ele tá querendo mandar na gente, ele tá querendo ser juiz aqui do nosso povo, nem do nosso povo ele é, nem de Sodoma ele não é, ele tá aqui querendo mandar na gente. Aí então, depois de conversar entre eles viraram para Ló e falaram: ah, você não quer deixar a gente entrar e abusar dos 2 homens? Então agora a gente vai fazer pior ainda com você. O que a gente ia fazer com ele, a gente vai fazer pior com você agora, né? Então os homens começam a falar isso para Ló, né? Então eles não queriam as filhas de Ló, eles queriam realmente um homem, né? Aí eles falam: pois agora, né, eles iam fazer pior ainda do que iam fazer com aqueles 2 homens lá dentro, eles fariam pior com Ló. Aí nisso eles começaram a se jogar contra Ló. Eles começaram a apertar Ló ali, começaram a se jogar em cima de Ló, chegando perto da porta para tentar arrombar. Eles queriam arrombar, eles estavam ali desesperados querendo arrombar a porta para fazer maldade, né, para estuprar. E pelo jeito, pelo que a gente vê aqui, era algo muito habitual, era algo normal para eles, porque se reuniu a cidade inteira querendo fazer isso. E Ló era o único sensato que falou que não ia fazer isso, e todos ali falaram que Ló é que estava errado. Então era algo que eles deviam fazer muito, devia ter muito estupro naquela cidade, devia ter muita coisa ruim naquela cidade. Então eles começaram a tentar arrombar a porta. Aí os anjos, né, pegaram Ló e empurraram e puxaram o Ló para dentro da casa, né? Aí nisso os anjos fecharam a porta. Aí quando eles fecharam a porta, né, os anjos viram que aqueles homens não iam se acalmar enquanto não arrombasse aquela porta, porque aqueles homens estavam desesperados, querendo abusar dos anjos, né? Então eles queriam abusar de qualquer forma daqueles homens.
Então, em seguida, os anjos fizeram o quê? Eles fizeram todos os homens, todos, desde o mais novo até o mais velho, todos que estavam ao redor da casa, todos, ficarem cegos, né? Eles fizeram todos terem uma cegueira e eles não conseguiam mais encontrar a porta. Então, acredita-se, né, que não foi só uma cegueira visual, mas eles tiveram também uma perturbação mental, porque eles não conseguiam nem mais achar a porta, se apalpando a porta, eles não conseguiam nem mais achar. Então, eles não conseguiram mais, eles ficaram cegos ali, né? Então, nisso, no versículo 12, diante do que aconteceu, né, os visitantes vendo o que aconteceu, os visitantes falaram para Ló, né, os anjos falaram para Ló, Ló, você tem mais alguém aqui seu na cidade, né? Se tiver, pega agora. Pega filhos que você tiver, filhas, seus genros e outros parentes que você tenha. Aí a gente vê que, assim, alguns estudiosos falam que Ló podia ter outras filhas, né? Mas a gente vê nesse versículo que ele não tinha, porque se ele tivesse, ele teria pego as outras filhas também, mas não fala nada sobre isso na Bíblia. Então ele realmente só devia ter essas duas filhas, né? O que também seria um reforço para aquela hipótese de que ele veio a se casar depois da separação com Abraão. E aí a gente vê que os anjos falam, tira quem você tiver daqui da cidade, né? Todos que estiverem aqui da cidade, você vai e tira porque a gente vai destruir essa cidade. Então os anjos já não tiveram dúvida que realmente aquela cidade merecia uma destruição, né? Então a gente vê, né? Às vezes as pessoas pensam, vaso ruim não quebra, né? Que a pessoa é muito ruim e dura muito tempo, né? Mas a gente já viu, né? Assim como foi lá na Arca de Noé, assim é aqui, e também a gente viu também como foi quando Deus prometeu Canaã para Abraão. Deus fala assim, olha, eu vou dar a terra de Canaã para sua descendência, só que não vai ser agora, vai ser daqui a 400 anos, porque daqui a 400 anos eles vão atingir o nível máximo de maldade deles. É o que aconteceu aqui em Sodoma, porque assim, eles ficaram muito tempo fazendo muita maldade. Só o tempo que Ló estava lá já eram 24 anos, 23, 24 anos. Então eles ficaram muitos anos fazendo muita maldade. Mas Deus espera atingir o limite de maldade, não é para a pessoa ficar fazendo muita maldade, mas que quando o julgamento vir, seja um julgamento justo. A pessoa não tem o que reclamar. Você fez toda a maldade que podia ser feita. Então, aí quando o julgamento vem de uma forma justa, né? Não tinha como não ser justo um julgamento diante do limite da maldade que aquela pessoa alcançou. A pessoa ultrapassou todos os limites da maldade. Então, o julgamento de Deus passa a ser muito justo, né? Por isso que Deus espera. Não é que Deus se alegra com a maldade e vai deixando o povo cometer maldade. Mas é que Deus vai esperando até que haja o limite da maldade para que o julgamento seja justo. Porque a mão de Deus é pesada, assim como foi com Sodoma e Gomorra. A gente vai ver que é assustador, assim, a história do que acontece em Sodoma e Gomorra, né? Aí nisso ele falou que iam destruir aquele lugar, né? Então os anjos falam: o Senhor Deus tem ouvido as terríveis acusações, né? O clamor, né? Que tem vindo contra essa gente, contra Sodoma, né? Contra essas cidades. E por isso ele nos mandou para destruir Sodoma, né? Aí a gente pensa, mas que clamor, né? Aqui lembra muito aquele termo que foi usado quando houve a morte de Abel. Quando Caim chamou o irmão lá no meio da floresta, no meio do mato, e matou o irmão, e o sangue de Abel clamava a Deus da terra. Então, pode ser realmente que muitas pessoas ali sofreram, né? Então, o sangue dessas pessoas clamava a Deus desde a terra, né? Então, a gente entende que pode ser isso também. Então, no versículo 14... Então Ló saiu e foi falar com os homens que iam casar com as suas filhas, né? Aqui, em algumas Bíblias diz que os homens que iam casar, mas no hebraico, Ló fala, a Bíblia fala que Ló saiu para falar com os homens que eram casados com as filhas dele. Mas isso não é uma contradição, né? Elas eram virgens, mas eram casadas. Não, nesse tempo o compromisso de casamento era algo tão sério, era algo tão... não tinha essa, eu mudei de ideia, não quero mais casar. Não, para você não casar, você tinha que
provar que a pessoa era desonrada. Então, tinha que ter um motivo muito justo. Você não podia quebrar, porque senão a pessoa podia te matar. Então, você não podia dizer, porque você estaria desonrando uma mulher falando que não ia mais casar com ela. Então, era algo tão sério que era considerado já casado. Então, por isso que a Bíblia fala que foi buscar os homens que eram casados com suas filhas, mas não há nenhuma contradição, é que a responsabilidade era tão grande que considera-se, né, que era casados. Aí aqui uma coisa a gente observa, né? Ele foi buscar os genros dele, que eram casados, né? Que tinham assumido o compromisso de casar com as filhas dele. Aqui a gente vê que esses homens não eram de Sodoma, porque no versículo anterior, no versículo 3, no versículo 4, a gente viu que todos os homens que tinham em Sodoma se reuniram ao redor da casa de Ló. Então, se eles não foram acometidos por cegueira, é porque eles não estavam ali. Então, se eles não estavam ali, é porque eles não eram de Sodoma. Então, eles deviam ser de alguma cidade vizinha ali, da região. Então, a gente vê agora que Ló sai, né? Então, Ló realmente sai da casa dele. Os ânimos devem ter se acalmados, né? O povo ali numa cegueira total, eles devem ter se acalmados, então Ló se sentiu seguro, saiu de casa e foi até onde os genros dele estavam, que provavelmente não era dentro de Sodoma, né? Porque a Bíblia deixa muito claro que todos os homens, sem distinção de Sodoma, estavam ao redor da casa de Ló. Então, esses homens não deviam ser de Sodoma, deviam ser de alguma região ali próxima que também seria destruída, né? Porque aquelas 5 cidades próximas seriam destruídas, né? Então ele foi lá para buscar os genros dele, né? Que iriam se casar com as filhas dele. Ele vai, chega nos genros e fala: ó, se arrumem depressa e vamos sair daqui, né? Porque Deus vai destruir essa cidade. Deus vai destruir toda a cidade, né? Então, Ló provavelmente sabia que ia destruir a cidade que esses homens moravam também. Falou: ó, se arruma porque Deus vai destruir. Só que os homens pensaram que Ló estava brincando, estava tirando uma. Eles não acreditaram em Ló. E não foram com Ló, não seguiram Ló, né? Aí, né, nisso, Ló voltou para casa sem os genros. Os genros não quiseram ir com ele, os genros acharam que Ló estava tirando uma e não quiseram acompanhar Ló, né? Aí no versículo 15, então de madrugada, né, eles acordaram de madrugada, eles ainda dormiram lá, porque já tinha se acalmado os ânimos, né? Aí, então eles dormiram lá e de madrugada eles acordaram e os anjos logo falaram para Ló, né? Na hora que acordaram, os anjos já falaram: ó, se arruma depressa, pega sua mulher, pega suas 2 filhas e vai embora daqui. Sai daqui agora, porque se você não sair daqui agora com os seus, vocês vão morrer aqui porque essa cidade vai ser destruída. Então, era tanto absurdo que a cidade tinha que ser destruída logo, né? Então, os anjos tinham pressa de destruir aquela cidade, né? Por causa do absurdo que ali se encontrava. Aí a gente vê que na Bíblia diz, realmente, a única pessoa ali na cidade que foi achada justa, né, foi Ló. Não, mas ninguém ali foi achado justo. Nem as filhas de Ló, nem a mulher de Ló. Foi só Ló mesmo. A gente consegue ver isso em 2 Pedro, capítulo 2, versículos 6 ao 9. E aí fala o seguinte: e transformando as cidades de Sodoma e Gomorra em cinzas, condenou-as com a destruição, tornando-as um exemplo para os que posteriormente vivessem como ímpios. E livrou o justo Ló. Então aqui a gente vê que a Bíblia fala realmente que Ló era justo. Então Ló podia viver no meio da perversão, Ló podia viver ali no meio do caos. Mas a Bíblia fala que Ló não cometia o caos e não cometia a perversão. Então Ló era justo, né? Ele vivia ali no meio da perversidade, só que ele não cometia o mal. Aí no versículo 8, por quê? No versículo 7. E livrou o justo Ló, enfadado do comportamento imundo dos homens ímpios. Então, Ló, a gente vê que ele já estava saturado do comportamento do povo daquela cidade. Então, ele não concordava com o comportamento daquele povo, né? Aí no versículo 8. Porque este homem justo, mais uma vez falando que Ló era justo,
habitando entre eles, né, habitando entre aquele povo, afligia dia a dia a sua alma justa. Então aqui na Bíblia a gente vê como faz questão de falar que Ló era justo, né? O povo não era justo, mas Ló era justo ali, né? E fala que a alma dele era afligida ali diariamente vendo aquela perversidade naquela cidade, né? Ao ouvir e ver as suas obras injustas, né? As obras injustas do povo daquela cidade. Aí no versículo 9. O Senhor sabe como livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia do julgamento para serem punidos. Então Deus sabe, né, livrar o justo, que foi Ló, e reservar todos os injustos ali no dia do julgamento, porque todos que deviam morrer estavam ali e foram mortos. Então é isso que a Bíblia está falando. Deus reservou todos, né, com vida, viveram bastante, ficaram ali até o último dia realmente para serem mortos, né? Porque Deus sabe preservar até o ruim, né? Às vezes a gente pensa, vaso ruim não quebra, mas não é isso. É que Deus está preservando para o dia do julgamento também, né? Para que quando ele for julgado, né, vai ser um julgamento justo, né? Então Deus preserva também para que a pessoa passe pelo julgamento. Aí aqui fala, voltando para Gênesis 19, a gente vê na continuidade, né? Aí os anjos falaram, no versículo 15, né? De madrugada os anjos levantaram e falaram para Ló, ó, arruma depressa a sua família, pega a sua mulher, suas duas filhas e sai daqui, né? Vai embora, porque senão vocês vão morrer. A cidade vai ser destruída. Aí no versículo 16, e como ele já estava demorando, os anjos pegaram pela mão Ló, a sua mulher e as suas filhas, e os levaram para fora da cidade. Então os anjos levantaram de madrugada e falaram, Ló, vamos embora, que essa cidade vai ser destruída. Só que o Ló começou a fazer hora. O Ló começou a enrolar, o Ló não queria ir embora, o Ló ficava enrolando ali. Aí, pela misericórdia de Deus, né, os anjos pegaram o Ló na mão, as filhas de Ló e a mulher de Ló e tiraram eles dali. Eles estavam enrolando, não queriam ir embora, apegados àquelas coisas. Aí acabou então que, do jeito que eles foram levados, eles não levaram nada consigo, né? Então toda a riqueza, tudo que tinha, deixaram tudo lá, não levaram nada consigo. Aí então levaram para fora da cidade. Então os anjos, pela misericórdia de Deus, pegaram a mão de Ló e da família de Ló e levaram eles à força, né? Como levaram à força, parece até que a pessoa não queria nem ser ajudada, a pessoa não queria nem ir embora, a pessoa queria ficar ali, né? Mas pela misericórdia de Deus, Deus tirou ele dali, né? Aí então um dos anjos, depois que tirou eles da cidade, né? Eles já estavam fora da cidade, estavam ali no portão da cidade já fora da cidade, porém tudo que tivesse ali ao redor da cidade ia ser destruído. A gente vai ver que foi uma destruição muito grande, né? Então eles estavam já ali fora, então o anjo falou para Ló, né? Um dos anjos falou para Ló, ó, agora você corre, né? Agora vocês corram e salvem a vida de vocês, né? Então vocês têm que correr agora desesperadamente salvar a vida de vocês, mas não olhem para trás, né? Não olhe para o que ficou, vai em frente, olha para frente e vida nova. E nem para no vale, ou seja, corre, não para, não fica parado, vai, corre, 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 sem parar e sem olhar para trás. E vai, aí é que Deus fala, né, por meio do anjo, que era para Ló ir para uma montanha, né? Senão ele ia morrer. E Deus havia reservado aquela montanha para Ló viver lá com sua família, né? Só que a gente vai ver agora que Ló não quer ir para a montanha. Ló, assim, já foi uma grande misericórdia de Deus ter pego Ló pela mão, né, empurrado, mas Ló não quer ir para a montanha que Deus reservou para ele. Ló vai querer ir para outro lugar, né? Aí então Ló responde para o anjo, né? Senhor, né? Como se falasse com Deus através do anjo, né? Senhor, não me obriga a fazer isso, por favor, né? Ele não queria ir para a montanha. Aí ele falou: o Senhor me fez um grande favor e teve pena de mim, salvando a minha vida. Mas a montanha ela fica muito longe daqui e a destruição vai me alcançar, né? E vai acabar comigo antes que eu chegue lá. Então, Ló vendo tudo aquilo, Ló não teve fé, ele não acreditou, né? Ele achou que ele não ia conseguir correr a tempo de ser salvo, né? Deus não dá nada que você não consiga fazer. Se o anjo falou, ó, corre sem parar e sem olhar para trás, é porque ele tinha capacidade de correr sem olhar para trás e sem parar e chegar na montanha a tempo, né? Mas Ló não acreditou. Aí Ló falou, não, eu não vou conseguir correr, eu tô cansado, já tô certa idade, não vou conseguir correr tanto. Aí Ló não acreditou.
Aí Ló foi e falou pro anjo, ó, tá vendo aquela cidadezinha ali, né? E essa cidadezinha que Ló fala era uma das cidades que seria destruída, né? Que é Zoar, que era uma das 5 cidades que estavam naquela briga dos 9 reis, né? Aí o Ló vai falar, era uma das que deviam ser destruída, né? E Ló vai e quer ficar nessa, que é o mesmo esquema de Sodoma. Aí Ló vai e fala pra ele, assim, ó, tá vendo aquela cidade ali pequenininha? Ela fica perto daqui, né? Deixa que eu fuja para lá e salva a minha vida, né? Veja, ó, é uma cidade tão pequenininha, né? Aí Ló fala como se o fato de ser uma cidade pequenininha não houvesse pecado. Por ser uma cidade pequena, é pequeno, lá não tem pecado, tá vendo? É tão pequenininho, ó, o povo não vai fazer essas maldades que faz aqui, né? Porém, aquela cidade também era uma das que seria destruída. Ela só não vai ser destruída por conta de Ló, porque Ló vai para lá. Tanto que o anjo fala para Ló, fala assim, tá bom, então eu vou reservar aquela cidade, eu não vou destruir por tua causa. Então era uma das cidades que seria destruída também, né? Aí nisso, como se Deus não fosse olhar o pecado, porque a cidade era pequena, né? Ele fala, ah, ali é tão pequenininha. Aí então o anjo disse, né? Depois que Ló fala isso, o anjo disse para Ló: tá bom, eu concordo com você, né? Eu não vou destruir aquela cidade. Agora vai depressa, pois eu não vou poder fazer nada enquanto você não chegar lá nessa cidade. Aí Ló tinha dito que a cidade era bem pequena e por conta disso ela recebeu o nome de Zoar, né? Que é aquela cidade bela que vira Zoar depois, né? Então é uma das cidades que estava naquela briga dos 9 reis, que era aquelas 5 lá junto com Sodoma, aliada com Sodoma, né? Aí nisso a gente vê que no versículo 23, Ló chegou a Zoar depois que o sol já havia saído, né? De repente, lá do céu, Deus fez chover fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra. Aí a gente consegue ver quais os pecados de Sodoma, deveria ter muito mais, né? Mas a gente consegue ver alguns pecados falados na Bíblia no livro de Judas. Aí no versículo 7, fala assim: assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que da mesma maneira deram-se à fornicação, né? Então aqui fala que em Sodoma, Gomorra e nessas outras cidades, essas 5 cidades, elas faziam fornicação. Um dos pecados de Sodoma foi fornicação. Seguiram após carne estranha, né? Então o que é carne estranha? É a carne que não é feita para a gente ter relações sexuais. Aí foram postas como exemplo, sofrendo a vingança do fogo eterno. Aí aqui a gente tem um dos exemplos. Em outro, a gente acha no livro de Ezequiel, Ezequiel 16, versículo 49 e 50. Aí fala o seguinte, Ezequiel 16, versículo 49 e 50. Eis que esta foi a iniquidade da tua irmã Sodoma, orgulho, plenitude de pão, né? Orgulho, eles achavam que não precisavam de Deus, né? Que eles podiam tudo, né? Plenitude de pão e abundância de ociosidade, né? Então eles não tinham nada para fazer, só viviam bebendo, caindo, então eles não tinham nada para fazer, eles não faziam nada útil, né? Então a existência deles era uma existência fútil, não tinha uma existência útil, né? Eles não faziam nada que era útil. Plenitude de pão, né? Então ali eles não ajudavam o pobre, nada, né? Eles não davam alimento, eles não tratavam bem viajantes, eles não eram bons hospedeiros, né? Aí aqui fala, a ociosidade estava nela e em suas filhas, né? Então todo mundo daquela terra era muito ocioso, nem fortaleceu a mão do pobre necessitado. Então eles não ajudavam pobres necessitados, eles não ajudavam ninguém, eles eram por si mesmos, cada um por si, né? E ainda ajudavam a abusar, piorar ainda mais, né? Eles agiam por poder, né?
Aí no versículo 50, eles foram arrogantes e cometeram abominação diante de mim, né? Então, além de tudo isso que fala no versículo 49, eles deveriam ter cometido várias abominações perante Deus ainda, né? E tem abominações que não devem nem estar escritas aqui na Bíblia, mas eles devem ter cometido muita abominação. Aí aqui fala, portanto, eu os levei embora ao ver isto, né? A gente vê também em Isaías, no capítulo 3, Isaías, capítulo 3, versículo 9. Isaías 3, versículo 9. A gente vê o seguinte: o aspecto dos seus semblantes testemunha contra eles, e eles declaram seu pecado, como Sodoma. Eles não os escondem. Ai da sua alma, porque eles fazem o mal como recompensa para si mesmo. Então aqui fala que assim, eles não escondiam o pecado, eles mostravam no rosto deles o pecado, eles sentiam prazer, né, em mostrar no rosto dele o pecado deles, né? Então eles não tentavam nem esconder o pecado deles, eles sentiam orgulho do pecado que eles cometiam, né? Então fala isso aqui também. Voltando aqui essa parte, a gente vê no versículo 23, em Gênesis, né, onde a gente estava, Gênesis 19, na destruição de Sodoma e Gomorra. No versículo 23, a gente vê que fala que Ló chegou até essa cidade pequena, que ele queria tanto ir, né, que Deus poupou essa cidade por conta de Ló, né, essa cidade ia ser destruída, ela não foi por causa do pedido de Ló, né, então Deus ainda ouviu o pedido de Ló. Aí ele chegou quando o sol já estava saindo, né? Já havia saído o sol e ele chegou já nessa cidade pequenininha. E como o anjo havia falado que antes dele chegar nessa cidade não seria destruída a cidade, foi cumprido. Então, quando ele chegou na cidade, começou a destruição sobre Sodoma. Aí o que acontece? Desceu do céu fogo e enxofre. Enxofre é um gás altamente explosivo. Então, se você pega enxofre e acende fósforo, causa aquelas explosões assim de tipo Hiroshima, sabe? Coisa assim, aquelas explosões enormes. Então, causa explosões assim. Então, desceu fogo e enxofre. Então, foi uma explosão enorme. Então, eram explosões assim muito grandes. Então, não era só fogo que descia que dava tempo de você correr. Então, Deus fez de um jeito que eles não tinham como escapar. Não tinha como eles fugirem. Porque assim, o enxofre quando desce e o enxofre está no ar, se você acende um fósforo com enxofre no ar, explode, causa uma explosão. Então imagina, não deu tempo de ninguém fugir, eles não tinham como. Se fosse só fogo, bolas de fogo descendo, talvez eles teriam fugido. Não deu tempo de ninguém fugir, deve ter sido algo aterrorizante, porque Deus jogou enxofre, o enxofre no ar, encontra com fogo, causa explosões enormes. E a gente lembra que no Vale de Sidim, que era um lugar bem próximo desses 5 reinos, havia um poço de piche. Lembra que tinha um poço de betume, que foi onde o rei de Sodoma e Gomorra caíram em buracos, né? E o que acontece? Esse poço de betume é algo altamente inflamável. Quando você joga fogo nesse negócio e ele começa a ferver, são como vulcões. Então aquela coisa ali quente, fervendo, começa a levantar e entrar em erupção como se fossem vulcões. Então esses poços que tinham em Sodoma, em contato com o fogo que descia e mais o enxofre, as explosões que tinham, deve ter subido como se fossem vulcões. Então não tinha para onde o povo fugir ali. Então houve explosões assim no ar, né? Houve fogo caindo e ainda houve esse levantamento desse piche, né, desse betume que estava na terra. Então eles não tinham para onde correr, né? Então foi uma coisa bem aterrorizante mesmo. Aí a gente vê também que houve um propósito. Na Bíblia vai falar isso. Quando Deus derramou fogo e enxofre sobre aquela área, e quando houve o levantamento desse betume como um vulcão caindo sobre a área, houve uma mistura de substância química que ocasiona a inutilidade da terra.
Então ninguém mais conseguiria morar ali naquela terra. Você não, a terra vira improdutiva. Nada mais pode ser plantado ali, porque nada mais vira um lugar sem utilidade, sabe? Então Deus estava tão irado com aquele povo, Deus estava tão revoltado com aquele povo, que Deus quis destruir de tal forma que não queria nem que ninguém mais morasse ali, que todo mundo esquecesse o que foi aquele lugar um dia, para que ninguém olhasse para aquele lugar e falasse, olha, aqui foi Sodoma e Gomorra, né? Igual mais pra frente a gente vai ver na Bíblia, tem Jezabel. Jezabel foi algo assim terrível, né? Diante de Deus, matou vários sacerdotes de Deus, né? Homens de Deus. E Deus, quando lança o julgamento sobre Jezabel, mata Jezabel, né? Não sobra osso de Jezabel, sobra só os ossos da mão e os ossos do pé, mas são esfarelados e espalhados pelo mundo, para que ninguém olhe e fale, olha, essa daí foi Jezabel. Então ninguém acha, não tem túmulo de Jezabel. E a mesma coisa é essa cidade, né, de Sodoma e Gomorra e as outras, todas só Zoar, né, eram para ser 5 cidades destruídas. Mas Deus poupou Zoar por causa do pedido de Ló, então foram 4 cidades destruídas. Mas houve uma destruição total. E a gente vê isso, né, que na Bíblia mesmo fala que ela ficou uma terra inabitável, ninguém mais habitou nessa terra. Deuteronômio 29, versículo 23. Ó, Deuteronômio 29, versículo 23, fala o seguinte. Deuteronômio 29, 23. Aí Deuteronômio 29 e 23 fala assim: e toda a sua terra for enxofre e sal, e abrasada, que não está semeada, nem produz, nem nela crescerá erva alguma, assim como foi a destruição de Sodoma e de Gomorra, de Adimá e de Zeboim, que o Senhor destruiu na sua ira e no seu furor. Então aqui a gente fala, né? A gente vê que fala que a terra foi totalmente destruída porque nada depois foi produzido nela, não tem mais como produzir nada nela, nem mato cresceria mais nela, né? Fala aqui que nem erva nenhuma mais cresceria ali, nem mato cresceria mais ali, e realmente não cresceu, né? Por conta dessa mistura orgânica, né? E fala também que aqui a gente vê que fala de mais cidades, que são aquelas 5, né? Porém, tira uma que foi a cidade que Ló escolheu para ficar. Então, aqui a gente vê, são as cidades que foram naquela briga dos 9 reis, né? Que foi Sodoma, Gomorra, Adimá e Zeboim. Só não foi Zoar porque Ló pediu para ficar nessa cidade, porque senão as 5 cidades seriam destruídas, né? A gente vê também que fala isso sobre a inutilidade da terra em Isaías, capítulo 13, versículo 19 a 20. Isaías, capítulo 13, versículo 19 a 20. Fala o seguinte: e Babilônia, a glória dos reinos, a beleza da excelência dos caldeus, será como quando Deus destruiu Sodoma e Gomorra, e ela nunca mais vai ser habitada, e nem se fará morada nela. Então aqui fala, ó, Babilônia vai ser igual Sodoma e Gomorra, que nunca mais foi habitada, e nunca mais ninguém morou nela, né? De geração a geração. Então nunca mais pôs nada ali. Nem o árabe armará sua tenda lá, nem os pastores farão seu aprisco lá. Então ali é uma terra totalmente infértil, né? Agora é uma terra que não produz mais nada, né? É totalmente inútil. Ficou uma terra totalmente inabitável, né? Então ninguém mais morou lá. Foi uma destruição aterrorizante. Aí no versículo 25, voltando para Gênesis, capítulo 19, né? Na destruição. Agora no versículo 25, né? Repetindo o versículo 23, Ló chegou a Zoar, né? A cidade de Zoar, aquela cidade pequena que ele falou, depois que o sol já havia saído. Aí, de repente, lá do céu,
Deus mandou fogo caindo do céu e enxofre sobre Sodoma e Gomorra. Então não dava para você fugir, não deu tempo. Era explosões aéreas, né? Era a coisa, não era de tacar no chão e explodir, não, era no próprio ar, assim. Então não havia tempo da pessoa fugir, desviar, não havia tempo de nada. Olhar para o céu, ver para onde estava vindo fogo e correr. Não, era algo aterrorizante. Aí no versículo 25. Então Deus destruiu essas duas cidades e também todo o vale, que é o vale de Sidim, que a gente viu que tinha poços. Então, realmente, em contato com aquele betume, os betumes subiam fervendo, né? Imagine, foram corroendo tudo, né? Então, e os seus moradores. Então, Deus acabou com o vale inteiro. Então, um vale. Lembra que quando Abraão se separou de Ló, Ló olhou e viu aquele jardim, parecia um jardim do Éden de tão lindo? Esse jardim já não existe mais. Deus destruiu tudo, tudo, tudo. Então, agora é uma paisagem que não tem beleza mais nenhuma, né? Então, fala que destruiu todo o vale, destruiu todos os moradores e acabou com todas as plantas e árvores daquela região. Acabou com tudo, né? E assim como foi no tempo de Noé, na arca de Noé, que a gente viu que comiam e bebiam até que chegou o dia do dilúvio, assim também foi aqui. Eles continuavam comendo, bebendo, fornicando, fazendo abominações, até que um dia desceu o fogo e o enxofre sobre eles e eles morreram. Aí a gente vê isso, né? Eu não vou ler hoje, mas só para mencionar, a gente vê isso em Lucas, capítulo 17, versículo 28 e 29, fala isso, que enquanto eles comeram, beberam e fornicaram e fizeram de tudo, até o dia que desceu fogo e enxofre, porque até então eles estavam lá curtindo a vida doidado, né? Aí no versículo 26, e aconteceu então que a mulher de Ló olhou para trás e virou uma estátua de sal, né? Aí aqui fala na Bíblia, no texto hebreu, que ela estava atrás de Ló, né? Então a gente vê que no desespero, quando Ló foge, Ló corre, ele corre na frente da mulher dele, né? Ele não teve o cuidado de andar ali a família lado a lado, todo mundo correr para se salvar junto. Parece que, tipo, cada um foi num passo, sabe? Foi todo mundo apavorado, eu vou na frente, a filha vai indo ali. Então parece que cada um foi no seu passo, né? Então a gente vê que Ló não teve a segurança de pegar a esposa dele, as filhas dele, segurar e ir embora. Não. Tanto que ele não queria nem sair, né? Ele foi praticamente jogado da cidade pelos anjos. Então aqui mostra que a esposa dele estava atrás dele, né? E ela olhou para trás e ela virou uma estátua de sal, né? Na Bíblia não fala, mas provavelmente as filhas dela deviam estar atrás dela, né? Porque na hora que ela olha para trás e vira uma estátua de sal, Ló não poderia olhar para trás, senão ele também viraria. E ele estava na frente dela, então as filhas deviam estar atrás dela e elas continuaram indo e avisaram ele que a mãe delas tinha virado uma estátua de sal, né? Mas aí Ló não teve o cuidado de pegar ali a mulher dele e levar, né? E as filhas, pelo jeito cada um foi por si, né? Cada um que corra por si, cada um que se salve. Então, pelo jeito, parece que foi isso. Aí a mulher dele olhou para trás, aquela curiosidade, olhando para o que ficou. Já estava descendo aquele fogo, devia estar um barulho enorme por causa da explosão, aqueles barulhos, né? Então, ela olhou para trás e virou uma estátua de sal. Aí no versículo 27, no dia seguinte, Abraão se levantou de madrugada, né? E foi até o lugar onde ele tinha falado com Deus, que ele havia intercedido por Sodoma, né? Por todas as cidades. Que ele falou: Senhor, se tiver 10 justos ali, o Senhor vai poupar a cidade, né? Aí quando ele olhou na direção de Sodoma e de Gomorra, ele viu que subia fumaça da terra, parecia uma brasa enorme, sabe? Então ele olhou e viu aquela fumaça saindo da terra, aí ele teve certeza que não tinha 10 justos naquelas cidades, né? E que Deus havia mandado a destruição. Aí no versículo 29, foi assim que Deus destruiu as cidades do vale. Mas ele pensou em Abraão e fez com que Ló escapasse da destruição das cidades onde havia morado. Aí aqui na Bíblia fala que Deus lembrou de Abraão, por isso que ele salvou Ló. Mas não está falando que Deus salvou Ló porque Abraão era justo por amor de Ló. Não. Deus lembrou da intercessão de Abraão, que Abraão falou: Senhor, o Senhor vai matar o justo com o ímpio? Então Deus se lembrou disso e falou: não, eu vou salvar Ló porque Ló é justo. Mas aí Deus salvou a família de Ló
porque Ló era justo, né? Porque Ló santificou a tua casa, né? Aí, depois, né, que Abraão levantou, olhou e viu que havia destruído a terra, Ló teve medo de ficar morando em Zoar, né? Então Ló primeiro pediu para ir morar em Zoar, né, para o anjo. Deus poupou essa cidade, Deus não destruiu essa cidade por causa do pedido de Ló. Depois Ló ficou com medo de morar em Zoar e decidiu sair de lá e ir para a montanha onde Deus havia falado primeiro para ele ir, né? Aí ele depois decide ir para as montanhas. Aí foi ele e suas 2 filhas para a montanha. Então, ele também ficou com medo de morar na montanha. Ele foi morar numa caverna escondido, né? Então, ele foi morar numa caverna escondido. Provavelmente ele devia estar depressivo, né? Porque a mulher dele morreu. Ele deve ter largado tudo, não queria mais saber de nada, não queria mais arrumar contato com ninguém da sociedade, não queria mais procurar marido para as filhas. Provavelmente ele não queria mais fazer o papel dele de pai, sabe? A mulher dele morreu, ele deve ter largado as filhas dele e devia ficar só numa depressão ali caído. Então a gente vai ver agora que as filhas dele vão tomar uma decisão porque elas não tiveram o apoio dele também. Ele deve ter largado totalmente, né? Então elas não se sentiram seguras. Então elas resolveram agir porque ele já não estava mais fazendo o papel de pai, né? Aí ali os 3 viviam numa caverna. Aí certo dia a filha mais velha de Ló disse para a mais nova: o nosso pai está ficando velho e não há nenhum outro homem nesta região. Assim não podemos casar e ter filhos, como é costume em toda parte. O que acontece? Elas provavelmente elas vinham daquela experiência que elas tiveram em Sodoma. Então, em Sodoma, elas sabiam que não havia homem para casar. Então, era isso que elas tinham na cabeça, né? Quando você vive muito num meio, você acha que o mundo é aquilo, né? O mundo é muito maior do que aquilo onde a gente vive. Só que elas achavam que o mundo era aquilo. Então, provavelmente, elas devem ter tido muita dificuldade para achar os maridos anteriores, né? O compromisso delas anteriores. Elas devem ter tido muita dificuldade. Então, elas falaram: vai ser impossível achar. Já foi difícil achar a primeira vez, imagina agora que morreu, não tem mais homem no mundo, né? Então elas usaram como experiência o mundinho delas, né? Elas não conheciam, não sabiam que existiam homens que gostavam de mulheres, que queriam casar, né? Elas achavam que todos os homens eram igual aos homens de Sodoma, né? E provavelmente deve ter tido dificuldade mesmo em achar, né? Os que elas encontraram. Aí no versículo 32: venha cá, vamos dar vinho para o nosso pai até que ele fique bêbado. Então nós vamos nos deitar com ele e assim teremos filho dele. Então a gente vê que assim, para ela ter armado isso, então ele devia estar se embriagando mesmo, porque para ela oferecer vinho tem que ter uma contrapartida dele em aceitar o vinho, né? Então ele devia estar largado, depressivo, igual ela falou, ele já é velho, ele já devia estar querendo morrer, devia estar querendo se entregar à morte, sabe? Por causa do falecimento da mulher dele. Então as filhas dele falaram: o pai já bebe, né? Já não tá aí amargurado, vamos dar vinho para ele bebe e a gente se deita, né? Aí no versículo 33, naquela mesma noite elas deram vinho ao pai. E a filha mais velha, ela teve relações com ele. Mas ele estava tão bêbado que ele não percebeu nada. Então ele bebeu tanto de não saber nem o que estava fazendo, né? Então, não é uma vez que ele vai fazer isso, mais de uma, né? Então ele devia já estar acostumado com isso, ele devia estar fazendo assim já, ele devia estar perturbado depois que perdeu a esposa. Então ele devia estar totalmente entregue, querendo logo a morte, né? Aí a gente vê que a Bíblia ela dá até conselhos com relação a isso. Eu vou ler rapidamente em Provérbios capítulo 23, de 31 a 35. A Bíblia fala assim, né? Ela dá uma dica e fala em Provérbios 23, 31, 35.
35, e ela fala, ó, em Provérbios 31 a 35, a Bíblia fala: não olhes para o vinho quando ele estiver vermelho, quando der sua cor na taça, quando ele se mover suavemente. No final, ele pica como uma serpente e ferroa como uma víbora. Teus olhos contemplarão uma mulher estranha, e o teu coração proferirá coisas perversas. Sim, você será como aquele que se deita no meio do mar, ou como aquele que permanece sobre o topo de um mastro. E você vai dizer: me feriram e eu não estava enfermo, me bateram e eu não senti. Quando despertarei, e quando despertar, tornará a buscá-lo outra vez. Então aqui a Bíblia fala, né? Fala assim, não bebe, né? Como a Bíblia é sábia, né? A Bíblia fala, não beba, porque se você beber, você não vai lembrar de nada do que você fez. Você vai ver, vão te ferir, você vai acordar machucado e não vai saber quem foi que te bateu, quem foi que fez o que com você não vai saber de nada. E quando você vai acordar, você vai querer de novo, você vai querer ficar daquele jeito de novo. Então você vai ficar numa constância, só que você não vai saber o que você está fazendo, né? Igual foi o que aconteceu com ele. E ele depois vai beber de novo, né? Aí no versículo 34. No dia seguinte, a filha mais velha disse para a irmã, a mais nova: eu dormi ontem à noite com o pai. Vamos embebedá-lo de novo hoje à noite e hoje você é que vai dormir com ele. Assim, nós duas vamos ter filho com ele. E nós vamos conservar a descendência de Ló, né? A filha fala. Aí, nessa noite, deram de novo vinho para ele. Então, ele aceitou o vinho de novo. Ele já tinha ficado bêbado, que não sabia nem o que fazia, não sabia de nada, e quis de novo. É o que Provérbios havia falado, né? Então, ele foi e tomou de novo o vinho. Aí, nisso, a filha mais nova teve relações com ele também. E, de novo, ele estava tão bêbado que não percebeu nada. Assim, as duas filhas de Ló ficaram grávidas do próprio pai, né? Então, elas usaram dessa astúcia e ele também errou por ter aceitado o vinho, né? E elas engravidaram do próprio pai. A mais velha teve um filho, a quem deu o nome de Moabe. E assim, elas estavam tão acostumadas com Sodoma, com as práticas horríveis daquela cidade, que elas acharam bonito o que elas fizeram. Para elas era algo normal isso que elas fizeram, tanto que elas perpetuaram o ato delas no nome dos filhos. Então para elas era algo lindo o que elas fizeram. Tanto que Moabe, que é o nome de um dos filhos, né, que a filha mais velha teve um filho e deu o nome de Moabe. Moabe significa do meu pai. Então ela teve o filho e falou, é do meu pai, ó. Ela ainda colocou o nome do filho, falando o que ela tinha feito. Então assim, elas não tinham vergonha, elas achavam aquilo normal. Elas cresceram numa cidade que elas acharam que aquilo era normal. Ló não teve o cuidado de separar as filhas dele, né? Então elas cresceram achando que aquilo era normal e colocaram o nome do filho, ainda perpetuando o ato que elas fizeram, né? Aí a outra, né, a mais nova, também teve um filho e pôs nele o nome de Ben-Ami, e ele é o pai dos amonitas, né? Aí Ben-Ami significa filho do meu parente. Então as duas não tinham vergonha do que tinham feito, elas achavam que era bonito, era normal isso fazer em Sodoma, então elas achavam bonito, né? Porque provavelmente em Sodoma isso devia ser normal. Por quê? Porque em Sodoma não tinha homem. O homem gostava de homem em Sodoma. Então em Sodoma pode ser que para perpetuar a descendência do pai, se a mulher não achasse um homem, ela tinha relações com o pai para dar filhos para o pai em Sodoma. Mas elas achavam que aquilo era normal, elas cresceram com aquilo e acharam que era certo, que era normal. Ló não teve o cuidado de ensinar as filhas corretamente, né? Quando a gente ouve a história de Ló, a gente acha, porque a gente sabe que os moabitas e os amonitas foram amaldiçoados por Deus, né?
Aí a gente acha que a maldição veio por causa desse incesto, mas não é. Não é por causa do incesto. Depois do incesto, Deus ainda tem o cuidado de falar para o povo de Israel não mexer com a descendência de Ló. Então o problema não foi incesto. Por amor a Abraão e por amor a Ló, porque Ló era um homem justo e assim, ao que a Bíblia dá a entender, ele não participou ativamente, ele não sabia o que estava fazendo, ele errou, ele pecou em beber, errou e pecou, mas ele não estava consciente naquele ato do incesto, né? Então, Deus não o amaldiçoa pelo incesto. A gente vai ver isso agora. Em Deuteronômio, capítulo 2, porque tem muita gente que acha que é por causa do incesto, não é por causa do incesto que Deus amaldiçoou. É Deuteronômio, capítulo 2, versículo 9. Aí diz o seguinte: E o Senhor me disse: Não aflijas os moabitas, nem pelejes contra eles em batalha, porque não te darei a terra deles como possessão, porque eu dei essa terra aos filhos de Ló como possessão. Então você vê aqui que Deus fala, né? Deus fala quando o povo está indo em sentido à terra prometida, eles vão tomando posses de terras, né? Conforme Deus vai mandando. Mas Deus tem o cuidado de falar, nessa terra você não mexe, porque eu dei ela para a descendência de Ló. Essa terra é dos moabitas. Então Deus não tinha amaldiçoado a descendência de Ló por conta do incesto, né? A gente vê também no versículo 19, a outra descendência de Ló, que são os amonitas, né? São os moabitas e os amonitas. Aí no versículo 19, capítulo 2 também, no mesmo, versículo 19 diz o seguinte: E quando te aproximares dos filhos de Amon, né, os amonitas, que é também a descendência de Ló, não os aflijas, nem se intrometa com eles, pois eu não vou dar a terra deles para vocês, porque eu dei aquela terra para Ló por possessão. Então você vê que Deus teve cuidado com Ló, né? Então o problema, Deus perdoou o incesto. A maldição não é por causa do incesto, né? Muitas pessoas falam que é por causa do incesto a maldição. Não é. A gente vai ver agora por que é a maldição. Onde explica por que é a maldição, tá em Deuteronômio, capítulo 23. Aí aqui explica por que os moabitas e os amonitas foram amaldiçoados. Deuteronômio 23, capítulo 3 até o 6. Aí Deuteronômio 23, capítulo 23, versículo 3 ao 6 fala o seguinte: Um amonita ou moabita não entrará na congregação do Senhor. Até a sua 10ª geração não entrará na congregação do Senhor eternamente. Porque aqui ele explica por que ele vai amaldiçoar. Porque não vos encontraram com pão e com água no caminho, quando saístes do Egito, e porque contrataram contra ti Balaão, o filho de Beor, de Petor da Mesopotâmia, para te amaldiçoar. O que acontece? Quando o povo de Israel estava indo em sentido à terra prometida, os moabitas não quiseram ajudar o povo de Israel. Eles quiseram amaldiçoar o povo de Israel. O rei moabita, o Balaque, ele contratou Balaão, que era um feiticeiro, para amaldiçoar o povo de Israel. Aí, toda vez que Balaão abria a boca para amaldiçoar o povo de Israel, a boca dele saía bênção para o povo de Israel. Aí, lembra que quando Deus falou com Abraão, Deus falou, todo aquele que te amaldiçoar será amaldiçoado, e todo aquele que te abençoar será abençoado? Então, é por isso que os
amonitas e os moabitas são amaldiçoados? Porque eles amaldiçoaram a descendência de Abraão. Não é por causa do incesto, mas é porque eles amaldiçoaram a descendência de Abraão. Porque se eles não tivessem amaldiçoado a descendência de Abraão, eles seriam considerados um povo de Deus. Porque Deus fala, eles não vão mais entrar na minha congregação. Ou seja, eles não vão ser mais o meu povo. Então Deus tira os amonitas e os moabitas de povo deles. Ele diz que eles não são mais povo dele por causa da maldição que eles lançaram contra Israel, e não por causa do incesto, porque mesmo depois do incesto Deus considerava que eles eram um povo dele, mas a partir do momento que eles amaldiçoaram o povo da promessa, aí eles receberam maldição, porque aquele que amaldiçoa Abraão e sua descendência é amaldiçoado. Então foi isso que aconteceu, por isso que eles foram amaldiçoados. Porém, é aquela coisa que eu falo, né? Nenhuma maldição é eterna, desde que você se converta a Deus e faça o que é certo. Deus tem poder de transformar uma maldição em bênção. Por quê? Porque Ruth era uma moabita. E Ruth, ela vem a ser ancestral de Davi, né? Então, ela de Davi vem a Ruth, né? Se eu não me engano, é bisavó. Eu não lembro assim exatamente, mas eu acho que ela é bisavó de Davi. Então, ela quebra a maldição, porque ela se volta para Deus. Então, mesmo que haja uma maldição, se você andar nos caminhos de Deus, se você andar com Deus, Deus transforma a maldição em bênção. Foi o que aconteceu na vida de Ruth. Até Davi, porque assim, a maldição que Deus lançou foi que não entraria até a 10ª geração como povo de Deus. Até a 10ª geração não seria considerado povo de Deus. A Ruth teria que ter 10 filhos, depois, 10 filhos não, né? 10 gerações, ia ser o filho, neto, ia indo 10 gerações. A 11ª geração de Ruth é que podia entrar no povo de Deus. E Davi não é a 11ª geração de Ruth. Davi é a 4ª geração de Ruth. Então Davi também não poderia ser um povo de Deus, segundo essa maldição. Porém, Deus transforma a maldição em bênção. Ruth era uma amaldiçoada, porque isso foi antes de Ruth, né, aparecer. Então ela já estava sob a maldição. Porém, Deus converteu a maldição em bênção e permitiu que essa mulher ficasse na genealogia de Jesus. Então, nada é impossível para Deus, né? Aí também tem algo muito importante que às vezes, né, Deus usa essas coisas, né? Porque depois da morte de Josué, porque o povo de Israel, né, eles sabiam que os moabitas e os amonitas eram amaldiçoados por Deus, mas eles começaram a errar com Deus, né, o povo de Israel. Aí Deus, para punir o seu povo, fez o povo de Israel ficar 18 anos sendo oprimidos pelos amonitas e moabitas. Ou seja, Deus quis, assim, Deus às vezes mostra que não é ninguém, a pessoa não é ninguém, né? Igual o povo de Israel. O povo de Israel devia estar se achando tanto, eu sou um povo santo, eu já estou salvo. E eles cometiam tantos pecados que Deus usou o povo que ele havia amaldiçoado para oprimir o povo que era dele. Então, aí às vezes Deus usa assim alguém que você olhe e fala, nossa, essa pessoa nem serve a Deus, mas essa pessoa vai te dar uma lição. Igual o Abraão também sendo chamado pelo faraó, chamado a atenção pelo faraó, né? Igual a gente vai ver também no próximo estudo, ele vai tomar uma chamada feia de Abimeleque, um outro rei também que ele vai fazer a mesma coisa, ele Sarai. Vai tomar uma chamada feia também, e por conta disso. Então, às vezes, a gente não dá nada, porém Deus usa a boca daquela pessoa que nem nos serve para falar com a gente, para ensinar a gente, né? Então, aí a gente percebe isso na Bíblia, né? E a Bíblia também, ela não esconde os defeitos, né, das pessoas. Para que a gente realmente não ache que a gente é perfeito, né? Igual a Abraão também, a gente vai ver no capítulo 20 que Abraão vai vir a errar de novo, né?
Então a gente vê que Abraão não foi perfeito, Moisés não foi perfeito, Moisés desobedeceu a Deus e não pôde entrar na terra prometida. Então, como que nós vamos ser perfeitos, né? Perfeito somente Deus, né? Então, aí a Bíblia mostra bem isso pra gente. Aí hoje a gente vai encerrar aqui, então.